6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Queridos, hoje é o culto especial, culto em que nós celebramos a Páscoa. Esse Salvador, que embora sendo tão grande, ele desce ao nosso nível. Embora seja tão poderoso, ele vem até o fraco. Ele vem até o pecador. Ele vem para fazer aquilo que eu e você não podíamos fazer. Ele veio para pessoas fracas. Nós não somos aquilo que deveríamos ser. Nós somos pecadores. E mesmo participando, fazendo parte desse povo, comprado, lavado pelo sangue de Jesus, nós continuamos sendo pessoas fracas, pessoas falhas, pessoas que precisam a cada dia desse Salvador. A igreja, meus amados irmãos, não é um lugar de pessoas prontas. A igreja é lugar de pessoas sendo conduzidas por esse bendito Salvador. A igreja é essa família. E nós sabemos que mesmo dentro da melhor família, existem diferenças, existem conflitos. Como é que você vai exercitar o perdão ali onde ninguém falha com você? Como é que você vai exercitar a graça imerecida onde os outros merecem? Por isso, queridos, nós fazemos parte desse povo onde não há perfeição, mas há sim um conduzir desse doce Salvador, levando a nossa história, conduzindo a nossa vida. Jesus se identifica com você, Jesus se identifica comigo. Jesus, ele não nasceu num berço de ouro, e sim num berço de palha. Ele não veio a primeira vez para reinar, ele veio para se humilhar. A sua entrada triunfal em Jerusalém não foi em cima de um cavalo branco, mas foi em cima de um jumentinho. Ele não morreu como um herói, ele morreu numa cruz.
por pecadores. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que se identifica contigo, é aquele que se identifica comigo. Que maravilhoso Salvador nós temos. E esse Salvador, ele é aquele que se identifica com a nossa morte. Em primeiro lugar, nós vemos, naquele banquete havia um homem chamado Lázaro. Ele esteve doente, ele esteve à morte, ele morreu, ele foi sepultado, ele estava já num processo de decomposição, mas agora nós vemos Lázaro assentado, vivo, na mesa do banquete. E todos que olhavam para Lázaro viam nele o testemunho da ressurreição. Lázaro poderia dizer: eu estava morto, mas agora eu estou vivo. E se nós olharmos para a nossa vida com Jesus, tem a ver exatamente com essa vida que entrou na nossa morte. Porque nós éramos mortos, estávamos mortos. Se você ler lá em Efésios capítulo 2, diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Nós recebemos vida juntamente com Ele, pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. O que é um morto, senão aquele que não vê? Aquele que não ouve? Aquele que está insensível ao toque? Mas quando Jesus vem, Ele traz vida, Ele tocou na nossa morte. Nós éramos insensíveis. Insensíveis ao seu falar, insensíveis ao seu toque. Nós éramos frios, nós éramos indiferentes ao seu amor, nós estávamos gelados, até que um belo dia Ele mandou rolar a pedra, até que um belo dia Ele olhou para você e para mim, Ele nos chamou pelo nosso nome, Ele disse: tu és meu. E desde aquele dia nós experimentamos um poder que a gente não sabe direito explicar. A gente só sabe que estávamos num sono profundo, estávamos numa morte, fomos chamados para uma nova vida. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus se identificou com a sua e com a minha morte. Ele é aquele que trouxe vida espiritual. E graças a Deus, porque esse é o maior milagre é a tua vida, é a minha vida. O maior milagre, Ele pode curar, Ele pode fazer muitas coisas extraordinárias, mas o maior milagre é nós passarmos da morte para a vida. Era alguém que estava insensível, mas recebeu vida espiritual. E se talvez nessa noite haja alguém aqui que ainda não se rendeu a Jesus, eu quero dizer para você, essa é a grande oportunidade. Ele é especialista em trazer vida, em trazer significado, em tocar na nossa morte. Ele é especialista em abrir os nossos olhos e nos fazer perceber aquilo que antes não percebíamos. E talvez você pode estar já nesse processo, se você está incomodado, incomodada, ou está à procura de algo mais. Talvez Ele já está trabalhando e trazendo vida ao seu coração. E Ele chama você nessa noite
para ouvir a sua voz, para atender ao seu chamado e para dizer: Senhor, eu estou aqui, salva-me, salva-me de mim mesmo, salva-me dos meus pecados, me dê vida espiritual. Páscoa também, meus amados irmãos, é sinônimo de cura, porque a vida sem Jesus, ela é coberta de enfermidade, ela é coberta de doença. Ali naquele banquete, se você ler o Marcos capítulo 14, verso 3, você vai ver que aconteceu na casa de um homem chamado Simão, o leproso, ou seja, aquele que era leproso, mas Jesus curou. Daquele que estava doente, mas Jesus sarou. E antes de Jesus entrar na nossa vida, nós éramos marcados pela doença, pela enfermidade. Havia doença no nosso caráter, havia doença nos nossos relacionamentos. Mas quando Jesus entra, Ele começa um processo de cura, de restauração. A lepra separava as pessoas. O leproso não poderia viver em comunidade, não poderia viver junto às pessoas que amava. E o pecado, irmãos, é esse mal que entrou e causa barreiras, gera inimizades, gera mágoas, gera ausência de perdão, atitudes de afastamento. A vida sem Jesus vai adoecendo a vida e vai adoecendo os relacionamentos, de maneira que coisas como o orgulho vão prevalecendo, vão entrando, o egoísmo, os ciúmes, a inveja, vai nos separando uns dos outros, formando barreiras com o cônjuge, barreiras com os filhos, com os pais, com os vizinhos, que marcam os relacionamentos. Vai causando uma insensibilidade, vai causando um endurecimento. Nós vamos nos tornando insensíveis, porque o problema é sempre o outro. E o pior não é estar errado. O pior é quando a gente está errado e a gente age como se estivesse certo. O pecado causa cicatrizes. Quantas coisas nós carregamos, lembranças que olhamos para trás, que ficaram da nossa velha vida, feridas, cicatrizes, consequência dessa vida sem Deus, sinal visível da dor. Quanta lágrima, quanta lágrima. Mas quando Jesus vem, Ele entra e Ele cura, Ele restaura, Ele põe de pé, Ele nos torna limpos, Ele nos torna dignos, Ele nos torna novos. Nós experimentamos uma reconciliação não só com Deus, mas também com o outro. Nós experimentamos o verdadeiro poder de Jesus de perdoar e também de estender o perdão, porque nós sabemos que não merecíamos. E quando nos damos conta de que não merecíamos e mesmo assim fomos amados, mesmo assim fomos perdoados, nós somos livres para perdoar, nós não precisamos mais carregar esse peso.
Eu lembro de uma senhora uma vez que ela me fez uma pergunta, disse: pastor, mas e quando a gente não consegue perdoar? Eu disse para ela assim: se a senhora não consegue perdoar, é um bom sinal, porque a senhora quer perdoar. Querido, talvez você está aqui e precisa perdoar alguém, ou precisa pedir perdão para alguém. E eu quero dizer para você que perdoar é perder, perdoar é abrir mão, perdoar é não cobrar a ofensa. E você só pode perdoar à sombra da cruz. Jesus perdeu na cruz num sentido, mas por trás dessa perda estava a grande vitória. E quando você perdoa, aparentemente está perdendo, mas você está vivendo uma vitória na sua vida. Você está livre, livre para servir o Senhor de todo o seu coração. Então, se você não consegue perdoar alguém, diga para o Senhor: Senhor, eu quero, mas eu não consigo. Me ajuda. Me ajuda a perdoar. Ele vai te capacitar. Ele vai te ajudar. Porque Ele se identifica com a nossa doença. Também, queridos, a Páscoa é Jesus se identificando com os perdidos. Quantas pessoas estão no nosso círculo e muitas delas ainda não encontraram em Jesus a verdadeira vida. E o texto diz que existia entre os 12 discípulos um que não era convertido, Judas Iscariotes, mais de 3 anos andando na companhia do Salvador e morreu sem salvação. Porque o mesmo sol que amolece a manteiga é o mesmo sol que endurece o barro. A mesma palavra que quebranta alguns endurece outros. E às vezes a familiaridade com as coisas de Deus pode ser um laço. Porque a gente vai se acostumando com o sagrado, a gente vai se acostumando com o ambiente onde as pessoas servem a Deus, com o linguajar de Deus. Como nós gostaríamos, que a igreja fosse esse lugar somente de pessoas salvas e transformadas. Mas, meus amados irmãos, enquanto houver sol, enquanto nós estivermos aqui, sempre seremos um corpo misto. Sempre haverá, nos ambientes mais queridos do nosso coração, seja a igreja, seja o seu ambiente de trabalho, seja a sua família, pessoas que ainda não chegaram à fé, que ainda não se renderam a Jesus. E é interessante que a gente olha Jesus se aproximando do coração de Judas. Judas era discípulo de Jesus, tesoureiro da sociedade dos apóstolos, mas apesar disso ele não era convertido. E Jesus, mesmo conhecendo o coração de Judas, ele o chama. Ele queria chegar ao coração de Judas. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele amou tanto o dinheiro que primeiro ele se transformou num ladrão e depois num traidor. E mesmo com esse coração não renovado, ele foi instrumento através do qual o nosso Salvador foi preso e foi levado à cruz. Judas se irrita com a oferta da Maria
e diz que é desperdício, porque não se vendeu, não se deu aos pobres. Ele fica bravo porque Maria gastou 300 moedas com Jesus, mas depois entrega Jesus por 30. Querido, se você tem crescido nas fileiras, se você está familiarizado com o ambiente da igreja, o ambiente sagrado, dê graças a Deus, porque isso é um privilégio. Mas eu e vocês precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos ser corajosos para olhar no espelho e fazer perguntas que às vezes não é fácil responder. Perguntas do tipo: será que eu já me rendi a Cristo? Será que eu já me esvaziei? Será que eu já vim a Ele como criança? Lutero diz, uma coisa é você dizer Jesus é Salvador, outra coisa é você dizer Jesus é o meu Salvador. Uma coisa é você dizer Jesus é Senhor, e outra coisa é você dizer Ele é o meu Senhor. Eu já cheguei à fé, já me arrependi, já confiei em Cristo de todo o meu coração. A Páscoa também significa que Jesus veio não para ser servido, mas para servir. E nós vemos ali uma mulher chamada Marta, que sempre é vista servindo, às vezes ela é criticada, né? Vive com essa toalhinha no ombro, mas num certo sentido a Marta foi coerente. Ela amava Jesus, não apenas com seus lábios, mas ela servia Jesus com a sua vida, com as suas mãos. E queridos, nós somos chamados a servir. Servir aqui dentro. Sabemos que o culto, a igreja, o momento que a igreja está reunida é importante, mas quando acaba o culto, o serviço continua. Porque o culto é a vida e a vida é o culto. E o culto não termina quando o culto acaba. Igreja que faz a diferença é a igreja que serve. Igreja que serve. Jesus nos deu exemplo com a toalhinha no ombro, lavando os pés dos discípulos. Nós não precisamos nos preocupar com posição, mas sim com serviço maior no reino de Deus. É aquele que serve, é aquele que desce. Porque no mundo as pessoas não servem. E quando servem, elas servem por algum tipo de interesse. Mas você faz uma grandiosa diferença quando você serve alguém e essa pessoa percebe que não é por interesse. E ela diz assim: mas como? Como assim? Então, querido, qual é o teu dom? Quais são aquelas áreas que você tem facilidade, que você pode colocar os seus talentos diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a minha vida. Talvez hajam pessoas aqui nessa noite que pensam: mas eu, pastor, tão pequenininho, Deus quer usar você. Porque às vezes outras pessoas não podem chegar ali onde você está. É ali que Deus quer usar você. Porque o valor não está no vaso, o valor está naquilo que está dentro do vaso. Páscoa é lugar de gratidão. E nós vemos também Maria
dando o seu melhor. Esse perfume era importado, era puro, não era falsificado. Ela ofereceu a Jesus o seu melhor, ela fez aquilo que pôde. Ela derramou todo o perfume, ela não reteve nada, ela quebrou o vaso e a casa se encheu com o perfume. Agostinho disse que quando Deus deu Deus por nós, Ele deu tudo o que tinha. Ele não reteve nada. Quando Deus o Pai deu Deus o Filho, Ele deu o seu melhor. Será que o perfume da sua gratidão a Deus tem contagiado as pessoas com quem você convive? Será que as pessoas olham para você e veem em você uma pessoa grata? Uma pessoa que adora, uma pessoa que está aos pés de Jesus, porque Maria sempre é encontrada ali aos pés de Jesus. Quando não é para aprender, é para chorar. Quando não é para chorar, é para agradecer. E consagração não pode ser melhor do que isso. Consagração não é fruto de obrigação. Consagração é fruto de gratidão. E como anda a sua gratidão a esse Salvador que se entregou por você e por mim? E por último, irmãos, Páscoa também é sinônimo de descanso. Nós vemos ali que Jesus é aquele que procurou, entre intenso trabalho ministerial e o Calvário, Ele procurou um lugar para descansar. Ele procurou os seus discípulos, Ele procurou os seus amados. E mais do que isso, Ele é o próprio descanso. Ele é aquele que oferece o descanso. E o convite dele nessa noite para você e para mim é descanso. Ainda existe um lugar para descansar. A maior necessidade que nós temos, irmãos, como igreja, como cristãos, é da presença de Jesus. É desse descanso que Ele dá. É desse consolo que Ele oferece. É dessa paz que nós não encontramos em nenhum outro. Nele há esse descanso. Então a melhor coisa que a gente pode experimentar, irmãos, como igreja, como cristãos, é dessa presença de Jesus. Você tem perseguido essa presença? Você tem desejado essa presença de Jesus? Você tem orado, pedido, buscado, desejado, esperado? Jesus diz: peçam, busquem, batam, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele quer te dar alívio, Ele quer te dar descanso, Ele quer te dar refrigério. Na presença de Jesus, a plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. A graça dele é melhor do que a vida, é melhor do que tudo aquilo que a vida pode oferecer. Ele buscou alívio entre os seus amados e Ele nos oferece alívio. A presença mais importante naquele lugar era a presença de Jesus. A presença mais importante na sua família, na nossa igreja, é a presença de Jesus. Amém? Se você veio aqui nessa noite se sentindo necessitado, aflito, desejoso, sozinho,
há lugar para descansar. E a Páscoa é isso. Ele está aqui. E Ele quer nos dar o descanso. O verdadeiro descanso. Amém?